Bom dia. Judas. É um capítulo só, né? Judas, capítulo 1, que é o único, versículo 8. Judas, capítulo 1, versículo 8. Ora, estes, da mesma forma como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Nós vemos essa loucura por aí quando nós nos deparamos com alguns pregadores, como eu vi, já ouvi, veio, todo mundo vê várias vezes, o senhor Edir Macedo e outros da denominação dele, e outras denominações também, dizer que você tem que colocar Deus na parede para que Deus lhe abençoe, lhe dê o que você quer. Ou seja, eles não têm respeito pelas autoridades espirituais. E nós vemos, eles falam com arrogância terrível. E nós sabemos que essa arrogância, de onde vem? Apocalipse, nós veremos que a arrogância parte do nosso adversário. E eles se julgam melhores do que os outros e falam o que não deve, fazem o que não pode. E Judas faz uma comparação com referência a estes que se acham, né, pregadores todos poderosos. Eu não ouço chamá-los de pastor porque não são. E você vê que o próprio anjo, o arcanjo Miguel, quando ele esteve uma contenda, uma briga, né, uma disputa com o próprio diabo, porque o diabo queria, depois que Moisés morreu, o diabo queria o corpo de Moisés e Deus não permitiu. Por que não? Porque o diabo queria, porque Moisés tinha cometido um homicídio. Olha para você ver, sem autorização, permissão de Deus, ele matou um egípcio. Inclusive, o motivo pelo qual ele teve que fugir, onde ficou 40 anos longe ali do Egito. Então, por este assassinato, o diabo queria então o corpo dele. Por que o diabo queria o corpo dele? Porque depois da ressurreição de Jesus, os mortos depois da ressurreição, depois da vinda de Jesus, todos nós teremos os corpos, os que já morreram, que estiverem vivos, corpos glorificados. Nosso corpo será glorificado, ou seja, nós teremos um corpo semelhante a esse, mas porém glorificado. Jesus, depois que morreu, ressuscitou, ele então se revestiu de um corpo glorificado. Não é fantasma. O corpo glorificado é um corpo extremamente poderoso, tão poderoso que você vê Jesus depois de ressurreto,
ele surgia no ambiente, ou seja, sabe se passava pelas paredes ou não, mas ele aparecia nos ambientes, se locomove com uma extrema rapidez, uma coisa fora do comum. Mas também pode comer. Também, ele querendo, é sólido, porque Jesus disse para Tomé e para os outros, escuta, coloca a mão aqui em mim, veja as minhas feridas do meu corpo, ou seja, então, sólido. Também, não é fantasma, que nós vimos várias vezes ele checando, ele se manifestava e falava, vem cá, vocês têm alguma coisa para comer? Pedia, ele comia para mostrar que não era um fantasma. Ele comeu peixe, ele comeu mel. Ele apareceu na praia. Quando Pedro estava pescando, ele comeu ali peixe, pão, junto com eles. Um fantasma não faz nada disso. Ele quer uma coisa formidável e inexplicável para os homens. Para o ser humano. Então, o que o diabo queria? O diabo queria pegar o corpo de Moisés para impedir ele de ter esse corpo glorificado, tentando impedir que ele viesse a ser salvo. Por que ele fazia isso? Apontando ali aquele homicídio que ele tinha colocado. Mas Deus não permitiu e mandou então o anjo, o arcanjo Miguel, impedir. E quando o arcanjo Miguel estava ali pelejando com o diabo, lutando com o diabo, ele não disse, sai daqui, diabo, você é isso, aquilo outro. Não. Ele só falou assim, que o Senhor te repreenda. O arcanjo não blasfemou, não falou palavras grosseiras, nada, não, só diz o Senhor te repreenda. Tá? Apesar de estar combatendo com ele. Mas estes supostos pregadores, nós vemos fazendo toda bobagem. Versículo 10. Apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo o que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto, como animais irracionais se corrompem. Aí nós vemos também, do outro lado lá, o cunhado do Edir Macedo, lá o Romildo Soares, ensinando, mandando as pessoas determinar a bênção. Inclusive ele, o grupo dele lá, eles fizeram uma música, né, Determina a Bênção. Tem um baiano que fez, que eles cantam lá, Determina a Bênção. É tipo um louvor que eles fizeram, de incentivo. Determina a bênção. Quem abençoa? É Deus, é o Senhor. Então, como nós, meros mortais, servos do Senhor, podemos dar uma ordem ao nosso Senhor, ao nosso Mestre, determinar a bênção, exigir a bênção, exigir que Ele nos abençoe, exigir que Ele faça milagre, exigir que Ele nos dá isso ou aquilo. Essa aqui é a questão. Essa aqui é a questão. Que não compreendem, eles são agem como animais irracionais. Levianamente eles difamam tudo que não compreende. Versículo 11. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão,
e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Ai deles, dessas pessoas, porque eles estão seguindo o mesmo caminho seguido por Caim, aquele que cometeu o primeiro assassinato, né? Ele matou o seu irmão Abel. Olha aqui que Jesus está fazendo, é o mesmo caminho que eles estão indo. Eles são ávidos, né, por lucro. Estão jogando no mesmo caminho de Balaão. Balaão, nós sabemos que era um profeta, que na época Balaque, o rei Balaque, mandou contratá-lo para ele amaldiçoar o povo de Deus. Tinham saído ali do Egito. Primeira vez eles vieram, tentaram, Deus impediu eles de ir. Já deixou bem claro, falando, esse povo não pode mexer, é o povo meu, não pode, despede esse pessoal, você não vai não. Mas o rei Balaque insistiu, mandou o dobro de ofertas para Balaão e mandou as pessoas mais importantes do seu reino chamar novamente Balaão. O que Balaão deveria ter feito? Não, descartado, não deixa, me proibiu. Eu não posso ir, não tem jeito. Mas ele de olho nas coisas, nos presentes, em tudo que ele ganharia, ele falou, pessoal, não fica aí, vou ver o que Deus me fala hoje e amanhã eu falo com vocês. Então ele foi insistir com Deus. Então o que Deus pegou e falou com ele? Ah, é? Você quer? Então tá, você vai. Aí Deus falando, você quer? Tá insistindo? Então vai. Inclusive na saída, quando estava a caminho, o anjo do Senhor fez a jumenta ali, a mula, de Balaão falar com ele, e foi tudo mais. Então tudo aquilo, só que na hora lá, quando ele tentou, olhando para o povo, tentou amaldiçoar, Deus mudava as palavras e ele abençoava. Por 3 vezes ele tentou e não conseguiu. Para ganhar dinheiro, o desespero dele, em não perder, ele chamou Balaque para o rei, falou, vem cá, vou ensinar você como é que você pode fazer então, uma vez que Deus está me impedindo de amaldiçoar esse povo. O que vocês têm que fazer? As mulheres aqui são extremamente belas, então o que você faz? Façam com que elas se envolvam com esses homens lá. Elas se envolvendo e coloca na cabeça dela para elas fazê-los adorar outros deuses, ou adorar os deuses de vocês. E se ela vai trair o Deus dele, eles serão derrotados. E assim Balaque fez. E por esse motivo morreu uma quantidade enorme do povo de Deus ali, né? Do povo de Jacó, de Israel. E a maldição acabou, inclusive, quando Finéias, mesmo na hora que Moisés está chamando a atenção do povo, ainda tinha um líder lá que estava com uma mulher lá na cama ainda, né, fazendo sexo. Finéias foi, pegou a lança, atravessou os dois de uma vez. Foi aí que acabou a maldição. Mas eu quero dizer com isso é o quê? Então, eles foram na mesma, essas pessoas estão indo no mesmo caminho de Balaão, trilhando o mesmo caminho de Caim, e também da morte, tragado pela morte na rebelião de Corá, porque Corá se rebelou, né, contra a liderança do Senhor e pagou um alto preço. Então esses atuais famosos pregadores que andam fazendo um monte de bobagem, ensinando um monte de coisa contra a palavra de Deus, eles com certeza irão pagar um preço muito alto, como Judas nos mostra. Tá bom? Muito bem. Falei muito, mas nós lemos aqui hoje Judas 1 até o versículo 11. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 12. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenham um bom dia.